Polícia Federal faz busca e apreensão ao pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Após não ter seu nome indicado para o TCU, senador Fernando Bezerra deixa a liderança do governo no Senado. Geraldo Alckmin se desfilia do PSDB e pode ser vice de Lula. General, ex-ministro de Bolsonaro, será secretário-geral do TSE nas eleições 2022. Estas e outras notícias você acompanha aqui, porque agora é manchete. Olá, muito boa noite. Em Brasília são 8 horas e 40 minutos. Hoje é dia de estreia. Começamos a primeira edição do Agora é Manchete, sob a coordenação de jornalismo de Oswaldo Eustáquio. Boa noite, Kleber. Jacaré, para quem não conhece, ele é analista político de um dos maiores canais de direita do Brasil, o Jacaré de Tanga. Boa noite, Doni Silva. Doni é autor do principal blog de política daqui de Brasília. Também saúdo Cristiane Brasil, que está conosco em nossa bancada virtual. E uma boa noite especial para você, que nos acompanha de todo o país. Eu sou Sandra Pena e a partir de hoje estarei com você, trazendo os destaques do que acontece nos bastidores do poder aqui na capital federal. Está no ar o Agora é Manchete. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se desfiliou hoje do PSDB. Alckmin, que já disputou a eleição contra Lula, pode ser o vice do petista nas eleições de 2022. Doni Silva, podemos ter uma candidatura Lula-Tucana? Olha, boa noite, Sandra, boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Com certeza, tudo pode acontecer na política, né? Aí você olha uma história de 33 anos de Geraldo Alckmin, que foi um dos fundadores do PSDB, e agora ele já flerta com Lula, com o lulismo, com o PT. Então, quem sabe, é bem possível, sim, uma aliança envolvendo Alckmin e Lula, até porque Lula precisa de um nome limpo. Então, ele corre atrás de quem? Do Alckmin. Mas eu, particularmente, eu não vejo muito sucesso nessa eventual chapa. Você acha que não vai vingar? Eu acho que não vai vingar. Né? Porque, cá entre nós, o próprio Alckmin sabe que no PSDB há muito cacique para pouco índio. Sempre foi assim no PSDB. O ninho tucano sempre foi confuso. E a Aécio Neves e o Geraldo nunca foram amigos de verdade, né? Então, o que acontece? Eu acho que agora é fim de linha para o Geraldo Alckmin no PSDB e, como ele mesmo disse, o início de uma nova era. Vamos ver que era essa, né? Pois é. Boa noite, Kleber, Jacaré. Qual que é a sua opinião a respeito dessa possível aliança? Bom, Sandra, na minha opinião, é uma aliança de um picolé de chuchu com uma pessoa que é muito pouco confiável. O que a gente observa, né, eu que passei minha vida inteira, minha infância inteira em São Paulo e fiz toda a minha carreira no estado de São Paulo, a gente observa um poderio muito grande do PSDB hoje concentrado no estado de São Paulo. Então, esta aliança, na realidade, acaba prejudicando ambas as partes. Eu não vejo o eleitor do PT com uma simpatia muito grande ao Alckmin. Assim como eu não vejo um eleitor do PSDB com uma simpatia muito grande ao petista que eu sempre chamo de ladrão de 9 dedos. O que a gente observa, na realidade, é que é uma união de nada com coisa nenhuma. Então, o Alckmin teve que se retirar do PSDB para essa união. Agora, ele simplesmente reservou o direito de ficar calado nesse exato momento. Ele não disse se ele vai para o PSD do Kassab, ele não falou se ele vai para o PSB, né, da família Campos, mas, ao mesmo tempo, ele também não sabe se ele vai ficar à vontade numa chapa com Lula. O que eu acredito, nesse exato momento, é que há uma vontade muito grande de se fazer muito estardalhaço na mídia para depois saber em que lugar é que ele vai se jogar nesse campo. O Alckmin tem um pavor muito grande de perder hoje uma eleição no estado de São Paulo. Então, se ele estiver com o Lula, provavelmente não é ele quem vai perder é o Lula. Porque, com certeza, o que nós estamos vendo hoje é um cenário politizado, né, extremamente polarizado.
entre dois candidatos. Por mais que queiram falar em terceira via, quarta via, quinta via, não existe essa possibilidade hoje. Mas, na minha opinião, o que a gente vê nas ruas é o datapovo. A gente tem que observar, e eu acho que o ouvinte, principalmente, quem está nos assistindo agora, tem que se preocupar muito com isso. Vão surgir, Sandra, todos os tipos de pesquisa. Então eles testam, colocam, será que o Alckmin com Lula vai bem? Mas será que a Simone Tebet com Lula vai bem? Será que o Pacheco com Lula vai bem? Então eles vão ficar nessa tentativa e erro, porque até agora ninguém querendo saber quem que vai ser o vice do Bolsonaro. Quem é Bolsonaro por ele, não pelo vice. Exatamente. Muito obrigada, Kleber. Agora a gente vai falar com a Cristiane Brasil, da nossa bancada virtual. Muito boa noite, Cristiane. Qual a sua opinião sobre essa possível aliança? Boa noite, Sandra. Boa noite, Doni. Boa noite, Jacaré, Kleber. Um prazer estar com vocês. E o que eu penso é o seguinte: eu concordo com o Kleber quando ele diz que isso é uma tentativa de aliança onde o Alckmin está vendo qual o melhor papel que ele pode desempenhar nessa eleição. Por quê? Porque a eleição de São Paulo, mesmo que ele esteja em vantagem aqui nas pesquisas, também terá players muito fortes em São Paulo. E por mais que ele tenha um bom nome aqui em São Paulo, tenha uma boa avaliação, ele também tem o desgaste natural de já ter sido, por muitas vezes, o governador de São Paulo. E o que eu acho que o eleitor mais está querendo hoje é alguém que saiba corresponder aos desafios da pós-pandemia, desse quadro pós-pandemia no Brasil e no mundo, que levou o país a uma agudização na crise econômica, a falta de empregos, a falta de renda. E o Lula não é visto como uma pessoa que seja capaz de dar uma nova roupagem à sua velha política, num velho partido e velhas formas de se fazer política. Portanto, eu acredito que seja, como o Kleber falou, uma combinação de corrupção com picolé de chuchu. Tá certo, Cristiane Brasil, muito obrigada pelo seu comentário. E vamos voltar às notícias. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão contra o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes e o seu irmão, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, para apurar um suposto esquema de corrupção envolvendo as obras da Arena Castelão. O local passou por reforma para a Copa de 2014. Ao autorizar as buscas, a 32ª Vara da Justiça Federal do Ceará também determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico dos irmãos Gomes. Mais um presidenciável na mira da Justiça. Doni Silva, o Lula saiu em defesa do Ciro. Como você avalia este caso? Olha, é o sujo querendo limpar o outro sujo, né? Lamentavelmente, o Brasil assiste a mais um capítulo de corrupção envolvendo nomes poderosos. E o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. Do Ciro, os dois são, há muito tempo, quem vive no Nordeste, sabe da força política deles, que são chamados de coronéis, no interior do Estado, principalmente. Ou seja, agora o Ciro quer ser presidente da República, mas se esquece que lá atrás ele fez alguma coisa nada democrática, nada republicana, e que agora chegou à conta. Ele vai ter que prestar contas disso. Então houve a quebra de sigilo, né, telemático, fiscal, bancário. Ele reclamou muito, e eu acho interessante, Sandra, que até recentemente o Ciro falou, durante uma entrevista, que o Lula é corrupto. Então como é que agora ele vem defender? E hoje ainda Lula saiu em defesa dele. Pois é. É o sujo, né, querendo limpar aquele que está igualmente sujo. É um cenário muito triste para o Brasil e revelador. E agora o Ciro sai por aí falando que a Polícia Federal está de conluio com o presidente Bolsonaro, etc. Fala um monte de besteira. Aliás, Ciro Gomes é o campeão de falar besteiras. Se você der um Google, você vai ver que ao longo da história política desse político, ele simplesmente fala em cima de fala e nada de fato. Qual a história, qual o legado político que Ciro tem? Nenhum, ele só arrota, só fala em verdades. E agora ele achou
Polícia Federal decente que vai... Tá certo, muito obrigada. Kleber? Sandra, é impressionante como o jogo de narrativas na mídia tradicional, ele tenta prevalecer sobre a realidade dos fatos. Então vamos lá dizer a realidade dos fatos. Tudo se passou lá pelos anos de 2010 a 2013, segundo a Polícia Federal. Agora, as pessoas têm que entender que a Polícia Federal não pode entrar na casa de uma pessoa sem um mandato. Precisa de um mandato de um juiz. Então, assim, para se fazer uma busca e apreensão, teve que chegar até um juiz. Esse juiz teve que apreciar o pedido feito pela Polícia Federal. E para que ele determine que se entre na casa de alguém, tem que haver, no mínimo, indícios reveladores de que existe ali o ato ilícito. É muito simples a gente observar que a mídia toda coloca o seguinte: Polícia Federal, né, faz busca e apreensão. Não fala, a Justiça mandou a Polícia Federal fazer a busca e apreensão. É uma ordem judicial de um juiz da 32ª Vara Federal do Ceará. Ceará, que é estado do Ciro Gomes. Então, a gente analisa os fatos e vê o seguinte: quem que vai em defesa do Ciro Gomes e que sai em defesa de imediato? Lula e Dilma. Mas quem era que estava no governo federal nesta ocasião em que ocorreu, né, não só essa suspeita, porque o envolvimento é de cerca de 11 milhões de reais, se não me engano, em propinas, é isso que se suspeita. E segundo a Polícia Federal existem fortes indícios. Não adianta vir com essa narrativa política, porque a partir daí o Ciro precisava de uma narrativa política. Então, para ele tirar o foco dele, ele começa a acusar o presidente Bolsonaro de ladrão, a família do presidente. Eu já não me surpreendo com mais nada. Da família do presidente, até agora, por enquanto, quem se salvou foi a Laurinha. Assim mesmo, quiseram acusar a Laurinha de estar entrando no colégio militar de maneira irregular. E o Ciro, para se defender, o que ele faz? Ele ataca o presidente da República. Bom, isso é o primeiro indício de que ele não tem nada para se defender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vivemos aqui uma situação terrível de saúde no Brasil. E na hora que essa situação chegou e apertou, vieram em cima do presidente Bolsonaro. Só que esqueceram que esses estádios, como Castelão e Fortaleza, né, com suspeitas de superfaturamento, também ocorreu aqui no Mané Garrincha, aqui em Brasília, também ocorreu no Itaquerão, lá em São Paulo. A gente tem uma arena Pantanal lá em Cuiabá, Mato Grosso, que não é utilizada para absolutamente nada. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Norte. E esse dinheiro faltou no momento em que o Brasil mais precisava. Então, quem que vem em defesa de Ciro Gomes? Justamente as pessoas que tiveram que mandar esse dinheiro para o Ceará de uma maneira ou outra. E aí a gente vê novamente as empreiteiras, a OAS, envolvida nesse sistema todo. Então, é interessante a gente observar que a mídia tradicional, ela tenta fazer um jogo de narrativas. Por isso, Sandra, a importância desse programa que nasce hoje, que nós estamos estreando hoje aqui. Exatamente. Eu peço a vocês que estão assistindo agora, para quem não sabe ainda, isso é uma iniciativa de várias parcerias. Isso não pertence a mim, não pertence a Sandra, não pertence ao Doni. Né? Nós temos uma figura que sofreu na pele o que está acontecendo hoje no Brasil, que é o Oswaldo Eustáquio. Ele idealizou isso. Ele perdeu aquilo que a gente mais luta hoje e preserva no nosso país, que é a liberdade. Ele pode não estar hoje aqui nessa bancada, porque ele não tem condições físicas de estar aqui. Mas essa ideia não foi minha, não foi da Sandra, não foi do Doni. Existiu alguém que estava sofrendo na pele o que a gente vê. E assim como sofre hoje o Daniel Silveira, assim como está sofrendo hoje o presidente do PTB, no caso Roberto Jefferson. Então nós vivemos hoje num país com uma insegurança jurídica muito grande e que nós estamos fazendo um jornalismo, inaugurando hoje um programa com jornalismo de verdade. No meu caso, eu me sinto muito feliz de ter sido convidado não só pela minha pessoa, que estou aqui como um comentarista, como jornalista e também advogado que sou, porque as minhas análises, Sandra, sempre vou preservar a linha do direito. O que nós queremos é trazer a verdade, num momento difícil em que nós sabemos hoje que resolveram dizer que as pessoas vão para a cadeia em 2022 se não falarem a verdade. Mas qual é a verdade? Uma das coisas que a gente aprende no direito é que um juiz ele tem que decidir entre duas verdades. Existe o acusador, existe o réu. Ambos apresentam as suas versões dos fatos e apresentam as suas verdades. Quem vai ser o censor? Nós estamos com a volta da figura do censor. Quem vai dizer o que é
ou deixa de ser verdade neste país. Então isso é muito preocupante. Por isso a iniciativa de nós estarmos hoje aqui para vocês, falando nesse exato momento a estreia de um programa novo. Para se fazer isso daqui foi muito suor, foi muita lágrima e foi muita dedicação. Então, eu agradeço a você por estar nesse programa e me perdoe por ter estendido um pouco mais a fala em relação a tudo isso, porque é lamentável ver uma pessoa como Ciro Gomes, como Lula e como Dilma quererem se vitimizar agora numa Polícia Federal que chamam de Bolsonaro. Mas quando a Polícia Federal faz investigações ou buscas em alguém ligado ao presidente Bolsonaro, aí não é a Polícia Federal do Bolsonaro, aí é a Polícia Federal que está fazendo o seu trabalho de Estado. Isso é ridículo. Tá certo, Kleber, muito obrigada. Vamos ouvir agora o ponto de vista da Cristiane Brasil. Bom, a liberdade, Sandra, é o oxigênio da democracia. Sem ela, as nações são jogadas nos braços de ditaduras e da opressão. Mas a gente está vivendo um momento muito peculiar, que é uma guerra de narrativas, que vem desde o campo da direita ao campo da esquerda e passa pelo campo do centrão também, que cria as suas narrativas para poder entrar, acessar nessa guerra dual que nós estamos vivendo hoje, onde o grupo da direita e o grupo da esquerda tentam fazer com que as suas pautas sejam as pautas que sejam consideradas a verdade. Nós aqui representamos um grupo de pessoas que se preocupa de passar para quem está nos assistindo um ponto de vista focado em evidências, para que as pessoas que nos assistem possam, de fato, ao nos escutar, perceber que nós estamos baseados em notícias, fatos, realidade e, sim, a nossa opinião também. Mas o nosso ponto de vista é conhecido tanto no campo do direito, é um ponto de vista conhecido tanto no campo da notícia. E o que nós vamos tentar fazer daqui para frente é informar melhor aos nossos espectadores, as pessoas que, como nós, também veem um mundo de notícias espalhadas por aí e não sabem, muitas vezes, como interpretar esses fatos. Então, nós vamos tentar, da nossa maneira, do nosso jeito, mostrar a vocês que, pelo nosso ponto de vista, vocês podem extrair, sim, o máximo de verdade que nós estaremos trazendo para vocês. E o que a gente viu hoje com relação a essa busca e apreensão na casa dos irmãos Gomes, ali do Ceará, nada mais é do que um enredo que, por óbvio, vai ter esse tipo de fim. Eles são coronéis de um estado, que é o estado do Ceará, onde eles dominam a política local há muitos anos, inclusive fizeram seu sucessor lá. O Ciro Gomes já foi ministro dos governos do PT e tem uma relação de quase umbilical com as figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores, que é o Lula, a Dilma e outros tantos, né, que foram inclusive os dois ex-presidentes do Brasil. Nada mais natural do que um campo, um polo, proteger os seus atores, porque sabem que eles entre si, naquele momento eleitoral, vão poder utilizar esses atores para, você pega mais no Moro, eu pego mais não sei em quem, e no final das contas todos vão se posicionar contra o atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. E um ponto que eu acho que é sempre muito bom a gente reafirmar aqui é exatamente este. Quando a ação policial é contra os aliados do Bolsonaro, contra os jornalistas de direita, contra os manifestantes que apoiam o presidente, está tudo certo. Mas quando é para pegar nessas figuras que têm um passado, sim, que estiveram em todas aquelas denúncias de Lava Jato, de Mensalão, todos aqueles processos de BNDES, de desvio de verba, de Copa do Mundo, todos eles estavam ali. E até o presente momento eles não estavam sendo investigados. Pode demorar, mas as evidências aparecem. Então, se é nesse momento que estão aparecendo, eles têm que responder por isso, sim, e não ficarem indignados. Essa é uma realidade do país. Uma hora
tem uma investigação num ponto, mas na outra hora tem investigação para eles também, e eles vão ter que responder tanto para a justiça quanto para a sociedade o que eles fizeram de certo ou de errado. É isso. Tá certo, Cris, muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir a análise política da Cristiane Brasil e vamos voltar às notícias. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, entregou na manhã de hoje o cargo de líder do governo no Senado. O pedido foi formalizado ao presidente Jair Bolsonaro, a quem o senador agradece a confiança no exercício da função. A decisão foi anunciada no dia seguinte à derrota de Bezerra no Senado, na disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União, que teve como escolhido pelo plenário o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Kleber, como essa notícia repercutiu no Planalto? No Planalto, na realidade, já se sabia, né, da preferência do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em relação ao senador Anastasia. Existem até alguns comentários em certos locais aqui de Brasília de que isso foi um acerto prévio feito entre o Planalto e o Senado Federal, através do seu presidente, para que se acomodasse a questão da PEC dos precatórios. Ou seja, havia uma necessidade de se fazer uma composição e, entre os candidatos, o Anastasia era o mais palatável, digamos assim, além do Bezerra, que era o líder do governo no Senado. Por quê? De outro lado, havia um favoritismo, até então, de Cátia Abreu. Então, se nós tivéssemos uma situação onde o Planalto apostasse todas as suas fichas no Bezerra, todo o seu empenho somente no líder do governo, correríamos o risco de ter sentado como ministra do TCU Cátia Abreu. Lembrando que Cátia Abreu é amiga da Dilma, Cátia Abreu é senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu é uma pessoa que presidiu o CNA, sempre se colocou num posicionamento de esquerda, mas aquela esquerda que não se apresenta como esquerda. Veja, Cátia Abreu hoje está num partido que é o PP. Então, assim, quando a gente observa a sinalização de como está o cenário político, a gente consegue observar o que foi que o Planalto acabou optando. E neste caso, a saída do Bezerra, né, a gente para e pergunta, existe todo um público hoje que diz o seguinte, não, mas o presidente traiu o Bezerra. A minha questão é o seguinte, quem traiu o Bezerra foi o presidente ou foi o próprio MDB? Porque nós temos que lembrar que quem estava apoiando o Cátia Abreu era nada mais, nada menos do que Renan Calheiros. E qual é o partido do Renan Calheiros? Ele que fazia parte ali da CPI do circo, né? Chamado como um dos três patetas, eu não sei se ele é o Larry, o Moe, o Kerry, não sei qual que é, mas assim, realmente ele era um dos três patetas, senador do MDB. E ele estava fazendo campanha para Cátia Abreu. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu sempre imagino da seguinte maneira, num combate, numa guerra, Sandra, e a gente vive hoje uma guerra no Brasil, uma guerra de narrativas, uma guerra política, né? A gente vive uma guerra o tempo todo. Nas guerras, nós temos que saber que existem soldados que não vão voltar inteiros e alguns nem voltam para sua casa. Não adianta pensar que tudo são flores aqui em Brasília. O presidente tem que governar através de uma democracia. Lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso, como diz o próprio Ciro Gomes, numa das suas entrevistas no UOL, a gente que falou dele agora há pouco, do Coroné Ciro, né? Aquele que gosta de descer do seu apartamento, falar que vai receber a Polícia Federal a bala. Espero que ele tenha separado bastante bala TOF, bala de goma para receber a Polícia Federal, porque hoje foram na casa dele. Então o próprio Ciro Gomes diz que o Fernando Henrique Cardoso chama isso de política de coalizão, né? O presidente Bolsonaro, ele vive hoje uma situação em que ele é o principal democrata desse país. Alguém que defende liberdade, alguém que defende a pátria, alguém que não tem vergonha e nem deixa de ter coragem de falar o tempo todo em Deus, pátria, família e liberdade, como é o presidente Jair Bolsonaro, ele é o maior democrata do país. Então, para que ele exerça a democracia, ele tem que fazer de acordo com as regras que lhe foram apresentadas. E eu sempre digo, para quem está me vendo aqui, que está assistindo nesse exato momento pelo Jacaretanga, eu sempre digo nas minhas lives, Sandra, para o meu público, 2022 é a oportunidade de nós trocarmos não só, né, os deputados federais, que nos desapontaram, mas principalmente o Senado Federal. E foi nesse sistema que 3 senadores concorreram. Por coincidência, os 3 têm seus mandatos finalizados agora em 2022. Portanto, estavam lutando pela sua própria sobrevivência.
porque corriam o risco, os três, de não serem reeleitos em 2022. Por quê? Vocês é que metem medo neles. Então, nós temos que pensar o seguinte, não adianta colocar o presidente da República ser uma base na Câmara e ser uma base no Senado. Nós vamos ter em 2022 a oportunidade de trocarmos 1/3 do Senado Federal. Então, dos 81 senadores que lá estão, 27 estarão com os seus cargos à prova da população. E eu já fiz as minhas contas aqui, pessoal. Nós temos condições de colocar de 12 a 15 novos senadores, e dessa vez senadores de viés conservador, de direita, cristão. E é assim que a gente tem que pensar a política. Portanto, eu acho que o presidente da República ele está mais do que correto, né, de não se envolver em situações extremas a tal ponto de levar o governo ao risco. Então, eu vejo da seguinte maneira, o MDB, desde que eu me conheço por gente, é governo. Eu quero saber agora qual vai ser a atitude do MDB. Porque ele fica em cima do muro, ele coloca duas canoas. Então estava lá o Bezerra, tem que apoiar o MDB porque ele é líder do governo do Senado. Mas do outro lado ele coloca o Renan Calheiros. Então chegou a hora de nós vermos que MDB que vai estar na disputa em 2022. Porque não adianta vir como lobo em pele de cordeiro. Hoje o público já não é mais bobo. Exatamente, muito obrigada. Doni? Concordo plenamente com suas palavras, Cléber. Lembrando que o MDB sempre foi sanguessuga, né? Entra governo, sai governo, o MDB está sempre ali. Durante a campanha ele faz um discurso, ele tem um discurso, e na sequência ele vai, coloca gente ali, negocia aqui, vai colocando, pega empresa, pega cargos estratégicos, daqui a pouco ele está ali de novo chantageando o governo. Eu acho que para o governo Bolsonaro, o Bezerra e nada é a mesma coisa. O Bezerra aqui em Brasília é zero. Né? E ele lamentar que não foi indicado, ficou em terceiro lugar, ele pode lamentar o tanto que quiser. Ganha o Brasil, porque o Bezerra lá no TCU ia ser mais um. Apenas mais um ali no TCU, no Tribunal de Contas da União. E já o Anastasia, indo para o tribunal, querendo ou não, ele abre já um espaço em Minas, né? E ele também é um cara que sai do cenário político. E o cenário político, conforme o Kleber disse, gente, nós temos que olhar para 2022 e fazer exatamente o que o Kleber acaba de afirmar. Temos de eleger senadores e deputados federais de direita, conservadores, pessoas que respeitem a família, que respeitem Deus, que acreditem em Deus e, acima de tudo, que respeitem o Brasil. É isso que nós precisamos. Porque se nós tivermos pessoas sérias e competentes e, acima de tudo, patriotas ali no Senado, ali no Congresso Nacional, com certeza o Brasil vai crescer muito mais no segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigada, Doni. E o Estadão publicou uma reportagem hoje com o vazamento de um áudio do general Heleno. Kleber, o que aconteceu? Bom, eu espero que o áudio esteja corrigido, Sandro, porque nós estávamos com um probleminha. Olha, gente, nós estamos estreando hoje um programa ao vivo. É muito suor e lágrima para chegar nessa condição, mas eu vou responder essa pergunta e espero que esteja chegando bem o áudio para todos vocês nesse exato momento. Vocês vão mandando aqui a informação, porque a gente está ao vivo o que vocês estão falando. A gente chama isso de duas vias, two-way. Ou seja, antes, Sandra, a gente só falava aqui, o povo tinha que engolir. Hoje o povo vai e fala aqui na mesma hora e faz essa interação. O general Heleno foi perfeito na sua fala e nas suas palavras. Não podemos ter um poder que se ache maior do que os outros. Aliás, isso não sou eu que estou falando, quem fala é a Constituição Federal. Eles têm que trabalhar de forma harmônica e em conjunto. Não adianta nada um poder se achar superior ao outro. E nós temos hoje, dentro da própria Constituição, os remédios também para situações como essa. Então, quando querem acusar o general Heleno, falando assim, não, tá vendo, é o Bolsonaro preparando o golpe, porque ele sempre vem com essa narrativa. É a guerra de narrativas. Não existe golpe algum quando você trata tudo isso dentro da Constituição Federal. E eu volto a insistir, né? O governo federal está atento a todos os movimentos. Por óbvio, ele não pode colocar em risco a nossa própria democracia. É muito fácil para eu que estou aqui nessa bancada dar o meu palpite.
difícil é estar lá dentro e ter que comandar um país que teve 13 anos de governo petista, mais 8 anos de governo FHC e que levou o país à bancarrota. Então, para quem hoje fica arrotando para cima e para baixo, não, porque o governo Bolsonaro isso, o governo Bolsonaro aquilo, Bolsonaro teve somente 3 anos de governo, sendo que desses 3 anos, 2 no meio de um problema grave de saúde. Um problema grave de saúde. E quando querem fazer comparação do governo Bolsonaro com os demais governos, então compare o tempo de governo do Bolsonaro e compare o que o Bolsonaro enfrenta hoje e o que eles enfrentaram lá no passado. Eles torraram dinheiro a rodo. Eu lembro, Sandra, você tem filhos, você deve contar para eles a historinha, né, da cigarra e da formiga. Né? A cigarra lá cantando, né? Eu lembro dos lacradores da Rede Globo, a turminha da lacração, lá cantando, beleza, e a formiga trabalhando. É mais ou menos isso. O Bolsonaro trabalha enquanto eles cantam e ficam aí cantando de galo. Tá certo, muito obrigada. Estamos muito felizes em estrear um programa que certamente será uma resposta à nação com jornalismo profissional. Amanhã, às 8 da noite, nós estamos de volta. Contamos com a sua audiência.